E aproveitando que estamos vivendo ainda a alegria do tempo da festa de nossa padroeira, neste mês estamos estudando Maria nas Sagradas Escrituras. Por isso, se você deixou de acompanhar o programa passado, você pode visitar a nossa página no YouTube, o YouTube da TV Aparecida, e lá, através da hashtag Jornada Bíblica, encontrar o programa e assim você poderá ampliar ainda mais os seus conhecimentos acerca de Maria a partir das Sagradas Escrituras. Neste mês, está nos ajudando a fazer esta jornada bíblica o professor Lino Rampazzo, a quem acolhemos mais uma vez aqui. Bem-vindo entre nós, professor Lino. Obrigado, padre. No programa passado, a gente falava sobre Maria no Antigo Testamento e o senhor fez, de fato, uma jornada conosco, recordando e ligando, fazendo as pontes entre textos do Antigo com textos do Novo Testamento. E hoje queremos nos debruçar sobre esta parte tão importante para nós cristãos das Sagradas Escrituras, que não se desliga do Antigo Testamento, mas se soma a esta história que já foi construída há muito tempo. E diante disso, então, existe uma aclamação muito interessante que, sobretudo no tempo do Natal, nós nos debruçamos sobre ela. Quando o anjo visita Maria e, ao visitar a Virgem, ele vai dizer: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O que o anjo está comunicando com esta saudação? Esse texto encontramos em São Lucas e seria interessante, diz que tradutor é traidor muitas vezes, se a gente estivesse fazendo a tradução, como saiu da boca de São Lucas, alegra-te, nós vamos traduzir ave, fique alegre, cheia de graça. O termo grego é kekaritomene, significa você que já está cheia de graça. Então, este é o ponto de partida muito significativo. Mas, interessante a este respeito, Lucas escreve mais ou menos lá pelo ano 80, e antes dele tinha escrito Marcos, e quase contemporâneo Mateus. Nós podemos perceber que quanto mais passa o tempo, se fala sempre mais de Maria. Começamos com Marcos, que fala da mãe de Jesus, que está no meio dos irmãos, quer dizer, os parentes próximos de Jesus. Mais nada. Daí chega Mateus, e Mateus escreve para judeus. Então, os judeus valorizam mais a figura paterna do que a figura materna. Ele ressalta a figura de José, apesar que nunca chamam José o pai de Jesus. Mas, a certo ponto, aparece, como foi citado no programa passado, o cumprimento da profecia de Isaías, a Virgem conceberá, dará à luz um filho. Depois aparece mais a figura de Maria, especialmente na visita dos magos, que eles encontram o menino com Maria, sua mãe, e na fuga do Egito. Agora chegamos a Lucas, o evangelista que mais fala de Maria. E poderíamos ver como que 4 etapas na figura de Maria. A primeira, Maria que acolhe a palavra. Ela é a discípula de Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. A Maria que acredita nesta palavra. Então, temos a primeira bem-aventurança do Evangelho. Feliz és tu que acreditaste. A última é a nossa. Quando Jesus diz a Tomé: feliz aqueles que vão acreditar sem ver. É interessante ligar estas primeira e última bem-aventurança do Evangelho. A terceira, Maria medita a palavra. Nós percebemos que depois da visita dos pastores e depois do reencontro de Jesus perdido no templo por 10 dias, Maria meditava estas palavras de Jesus, refletia. Aliás, tem um texto interessante de Santo Agostinho que comenta este relato, quando mais para frente uma mulher fica encantada com a pregação de Jesus, feliz o ventre que te carregou, o peito que te amamentou. E Jesus responde: felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Então, Santo Agostinho, no 72º sermão dele, disse: Maria é discípula e mãe, mas para ela foi mais importante ser discípula do que ser mãe. Quer dizer, é comum que a maioria das mulheres tenham filhos, mas
o importante é ser discípulo, interessante isso. E quarto, Maria caminha na fé, porque depois daquela resposta de Jesus, mas por que você me procurava? Não sabe que eu tenho que interessar-me das coisas do meu pai? Eles não entenderam. Não entenderam, mas continuaram a manter a fé. Eu acho interessante ressaltar este aspecto. Eu gostaria mais, porque senão podemos esquecer São João, e os 3 evangelistas sinóticos colocam o nome de Maria. Este nome de Maria não encontramos no Evangelho de João. Aparece como a mãe de Jesus e a mulher. Aparece no começo e no fim da vida pública. Não vamos esquecer que João escreve quase no final do 1º século, então podemos dizer que a reflexão sobre Maria se torna ainda mais profunda. Podemos dizer que Marcos fica só a partir da vida pública de Jesus. Mateus e Lucas vão atrás e pegam a infância de Jesus. E João vai atrás ainda, no princípio era o Verbo. Antes que existisse o mundo, já existia o Filho de Deus, que depois se tornou carne. Em grego, sarx, quer dizer homem fraco. Tudo igual a nós, menos o pecado. Mas ele passava fome, estava com sono, sofreu, morreu, se tornou um de nós. Bom, a certo ponto, é a figura de Maria. Começo e fim da vida pública. Bodas de Caná é aos pés da cruz. Aliás, os outros evangelistas não mostram Jesus, Maria aos pés da cruz. João mostra. E uma figura materna, aquela que é a medianeira entre os discípulos. Fazei o que ele vos disser. Jesus, então, transforma a água em vinho, como diz o livro dos Salmos, o vinho dá alegria ao coração dos homens. Então, Jesus é a alegria dos homens. E João, no começo do Evangelho, diz, nós vimos, contemplamos a sua glória. E no fim do relato das bodas de Caná, Jesus manifestou a sua glória. Mas a sua glória é ainda mais solene quando ele está cravado na cruz. Quando eu estarei levantado da terra, atrairei a mim todos os homens. E ali nós encontramos Maria e João, não aparece o nome dos dois. É a mãe de Jesus, é o discípulo que recebe a mãe. Eis a fundamentação da maternidade de Maria, lá aos pés da cruz. E logo depois, Jesus morre e alguns biblistas dizem, baixou a cabeça e derramou o Espírito. Então, a Maria, que representa todo o Israel do Antigo Testamento, que acolhe o Cristo, que apresenta o Cristo para a igreja, neste discípulo. Então, nós temos que nos identificar com este discípulo que acolhe Maria na sua casa. E o Evangelho de João é caracterizado por este novo significado que ele dá. Eu vejo a água lá da Samaritana, mas Jesus fala da nova água. Eu vejo o cego curado, mas é Jesus que é a luz do mundo. Eu vejo ressuscitado Lázaro, mas eu sou a ressurreição e a vida. Vejo Jesus levantado fisicamente da terra, mas ele é que levanta toda a humanidade e atrai a si todos aqueles que o acolhem para a salvação. Então, nesta visão, nós interpretamos este encontro de Maria com o discípulo. E não podemos esquecer, além dos evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que apresenta só uma vez Maria num momento muito significativo. Os primeiros cristãos estão unidos na oração, perseverantes na concórdia. Então, a oração, a concórdia, a perseverança, com a presença de Maria. Penso que é um grande significado. Me permita citar agora para o Brasil a frase do primeiro arcebispo de Aparecida, o cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que escreveu uma vez: Nossa Senhora Aparecida é o maior presente que Deus deu à Igreja do Brasil. Sim, que coisa bonita. Padre, professor, desculpa, diante daquilo que o senhor falava aqui, como pensar aquela saudação de Isabel?
bendita és tu entre todas as mulheres. Então, poderíamos dizer que, no fundo, seria o primeiro dos cânticos que aparece. Ela canta Maria como a bendita entre todas as mulheres, e esta é a primeira bem-aventurança. Outros cânticos que aparecem, aquele de Nossa Senhora Magnífica, e mais dois cânticos que não são de Nossa Senhora, mas ela está presente. O Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de Zacarias, e pouco antes de morrer, Simeão diz, agora pode me chamar porque eu finalmente vi a salvação, não só de Israel, mas de todos os povos. Luz para iluminar os povos. E glória do teu povo Israel. O senhor falava que Nossa Senhora Aparecida, né, na fala do cardeal Mota, é este grande presente para a igreja no Brasil. Nós estamos encerrando o mês de outubro e a novena nos ajudou a pensar um pouco esta dimensão da experiência de uma igreja missionária, de uma igreja sinodal. Como a partir de Maria nós podemos buscar esta igreja que o Papa Francisco tanto chama a nossa atenção, uma igreja em saída, sinodal, discípula e missionária? Acabamos de citar o livro dos Atos dos Apóstolos. E os primeiros cristãos estão unidos com Maria na oração e na concórdia, que é a unidade. Então, esta unidade que é, no fundo, o grande fruto do Espírito e que encontra em Maria o grande sinal. Maria é o ponto de unidade entre Deus e a humanidade. Aliás, permita-me citar o texto mais antigo do Novo Testamento que fala de Maria. Não são os Evangelhos, não são os Atos dos Apóstolos, mas a Carta aos Gálatas, que Paulo escreve na sua terceira viagem missionária, provavelmente lá pelo ano 54, e sem dizer o nome de Maria, mas escreve que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus mandou o seu filho nascido de mulher. E permita-me citar o comentário de um teólogo protestante, mas em diálogo com os católicos, já falecido, Jean-Jacques von Halme, ele escreveu que Maria, neste momento, participa do complô de Deus para salvar a humanidade. E, traduzindo para Nossa Senhora Aparecida, nesta terra do Brasil, Maria está participando do complô de Deus para salvar os brasileiros também. Eu que não sou brasileiro, italiano, os que vivem aqui, e quantos que não são brasileiros que vêm aqui em Aparecida. Eu acho que por isso que nessa cidade nasceu o documento de Aparecida, onde chama, né, a atenção para esta dimensão do discipulado. Um documento que nasceu aí com os romeiros que andavam pela Basílica e os bispos que estavam no subsolo da Basílica. E o redator principal, que teria sido o Papa depois, Papa Francisco, o cardeal Bergoglio. Professor Lino, é uma conversa que a gente poderia ficar aqui uma semana e Maria sempre tem novos elementos para nos ensinar. Agradeço o senhor, magistério fecundo, lá junto à Faculdade de Teologia Canção Nova. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado, padre, e para todo mundo.